Excluídos. Agora, com a pandemia, desde o ano passado, eles têm feito de forma virtual o ato, né, o Grito dos Excluídos, e esse ano vai ter também de forma virtual que eles estão planejando, mas aí nós vamos informar melhor aqui para vocês como que será o ato do Grito dos Excluídos. E nós aqui em Lafayette, o ato unificado, aí o pessoal de Congonhas e de Ouro Branco vão vir para Lafayette no dia 28. E dia 18, agora, nós estamos combinando de somar ao ato que vai ter em Ouro Branco. Aí Lafayette e Congonhas vai a Ouro Branco e ajuda participando do ato que vai ter lá em Ouro Branco. Tá? Deixa eu abrir aqui, então, de qualquer maneira, a ata para a gente ler aqui da semana anterior para dar continuidade à nossa reunião. Então, vamos lá. Ata da reunião. Reunião virtual do Diretório Partido dos Trabalhadores de Conselheiro Lafayette, dia 4 de agosto de 2021, às 19 horas, pelo aplicativo Jitsi Meet. Participantes. Os participantes foram Álvaro Fernando, Francis Muton, Silene Gonçalves, Marcelo Bessa, Paulo de Tarso, Maria Lili, Sérgio Vanderlei, Daiana Bandeira. Os encaminhamentos da reunião. Ficou definido que o tema da próxima plenária, quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, será sobre o Grito dos Excluídos. O tema da plenária do dia 18 de agosto será análise de conjuntura. Álvaro se comprometeu a colocar no grupo PT Regional a proposta da reunião ser dia 10 de agosto do PT Regional, terça-feira, com o tema avaliação dos atos fora Bolsonaro Nacional, municipais e setoriais. E o tema do Cine PT 25 de agosto, do dia 25 de agosto, será definido durante o mês de agosto. Da reunião do diretório semana passada, esses foram os encaminhamentos. Na verdade, essa ata, como é do diretório, ela vai ser tratada como para ser aprovada, né, pelos demais participantes na reunião do diretório do mês que vem. Mas a gente já começa a acostumar com essa metodologia, que é o que a gente sempre fez. Então, já com a leitura da ata, eu vou considerar ela hoje aprovada, até porque foi isso mesmo, não tenho nenhuma dúvida. Se alguém tiver alguma consideração que não ficou aqui nos encaminhamentos, por favor. Ninguém tem, né? Então, tá bom. Então, mês que vem, na reunião diretória, eu leio ela de novo. Bom, então, vamos passar para o tema da reunião de hoje, que é o Grito dos Excluídos. Mas antes, eu gostaria de saber se algum de vocês, aqui presentes, tem algum informe para nos passar. Que se tiver algum informe, por favor, o momento é agora, porque eu tenho que abrir aqui para poder falar sobre o grito. Eu vou precisar ler aqui uns textos que a Silene mandou, porque ela participa da organização e tem muito mais procedência para falar do que eu. Mas na falta dela hoje, infelizmente, ela justificou, ela e a Roselene estão com problema na internet e justificaram a ausência hoje aqui. Ela, se conseguir arrumar uma alternativa, ela falou que vem e participa, senão está justificada a ausência delas. Alguém deixou alguma coisa no chat? Luiz, preciso falar com você, o Francis depois. Sobre a EFA Dom Luciano. Tive uma exitosa conversa com a Cris sobre o projeto da capoeira na escola. Ok. Então é para o Luiz. Tá bom, Luiz? Mensagem do João aqui no chat. O Marcelo está perguntando, e o Marcelo está perguntando se não é a Silene que vai apresentar. O problema é esse, Marcelo. A Silene está sem internet. Então eu sugeri até a ela, se conseguir, até vir aqui em casa, se for o caso. Se ela conseguir, aí ela apresenta. Não sendo assim, se alguém quiser falar alguma coisa, os que participaram aí do grito, alguma coisa assim. Ninguém? Bom, então deixa eu mesmo, então deixa eu ler aqui o... Ô, Álvaro. Oi. Você quer que fale sobre o próximo
ou alguma coisa sobre os outros que já foram realizados? Ô, Sérgio, a Silene ia falar sobre o próximo, né? Claro que é exatamente por conta disso que nós colocamos o tema dessa reunião como gritos excluídos. Iria falar também da história do gritos excluídos. Se você quiser falar para a gente, é melhor do que só eu ler aqui, né? Fica à vontade. Em vários anos eu já fui em vários, né? Não todos, mas já fui em vários. O 25º, se eu não me engano, lá em Urucana, em 2015, eu participei. Já participei em Congonhas, já participei em Mariana, Barbacena. Eu estou lembrando desses agora. Já participei de vários desses gritos. Tá, e sobre o atual, você tem informação para falar sobre o próximo? Não, sobre o próximo, infelizmente, eu não tenho acompanhado as reuniões virtuais, não estou muito por dentro, não. Bom, beleza, tranquilo. Alguém mais quer falar sobre o grito, com alguma experiência de participação, coisa do tipo? Bom, então deixa eu falar um pouco da história, né? Eu vou ler o texto aqui que a Selene me mandou, que fala um pouco da história do Grito dos Excluídos. Então, como surgiu, como se constrói, né? A proposta do Grito dos Excluídos e Excluídas surgiu em 1994, a partir do processo da Segunda Semana Social Brasileira da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo tema era Brasil, Alternativas e Protagonistas, inspirada na campanha da Fraternidade de 1995, com o lema A Fraternidade e os Excluídos. Entre as motivações que levaram à escolha do dia 7 de setembro para a realização do Grito dos Excluídos, estão a de fazer o contraponto ao Grito da Independência. O primeiro Grito dos Excluídos foi realizado em 7 de setembro de 95, tendo como lema a vida em primeiro lugar, e ecoou em 170 localidades. A partir de 96, o grito foi assumido pela CNBB, que o aprovou em sua Assembleia Geral. A cada ano se efetiva como uma imensa construção coletiva, antes, durante e após o 7 de setembro. Mais do que uma articulação, o grito é um processo, é uma manifestação popular carregada de simbolismo, que integra pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas dos excluídos. Ele brota do chão, é ecumênico e vivido na prática das lutas populares por direitos. A proposta não só questiona os padrões de independência do povo brasileiro, mas ajuda na reflexão para um Brasil que se quer cada vez melhor e mais justo para todos os cidadãos e cidadãs. Assim, é um espaço aberto para denúncias sobre as mais variadas formas de exclusão. Então, basicamente, o grito é isso. Parcerias. O grito foi concebido para ser um processo de construção coletiva. Hoje, compõe a Coordenação Nacional, a Comissão 8 da CNBB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, a Cáritas Brasileiras, a Central dos Movimentos Populares, CMP, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a Pastoral Operária, o Serviço Pastoral dos Migrantes, a Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a Comissão Pastoral da Terra, a Rede Jubileu Sul Brasil, a Juventude Operária Católica, a Pastoral Afro-Brasileira, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Rurais Sem Terra, a Pastoral da Mulher Marginalizada, PMM, a Rede Rua, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, a Pastoral da Juventude, a Pastoral Carcerária, PCR, o Serviço Franciscano de Assistência, Cefras, e continua aberto a quem quiser comprometer-se com o grito. Por que o 7 de setembro? Desde 95, Gritos Excluídos e das Excluídas acontece no dia 7 de setembro, dia oficial da comemoração da independência do Brasil. Nada melhor do que esta data para refletir sobre a soberania nacional, que é o eixo central das mobilizações do grito.
Nessa perspectiva, o grito se propõe a superar o patriotismo passivo em vista de uma cidadania ativa e de participação, colaborando na construção de uma nova sociedade justa, solidária, plural e fraterna. O Dia da Pátria, além de um dia de festa e celebração, vai se tornando também um dia de consciência política de luta por uma nova ordem nacional e mundial. É um dia de sair às ruas, comemorar, refletir, reivindicar e lutar. O grito é um processo que compreende um tempo de preparação e pré-mobilização, seguido de compromissos concretos que dão continuidade às atividades. O grito dos excluídos não se limita às ações do dia 7 de setembro, mas é um processo que acontece antes, durante e depois de 7 de setembro. Esse processo de reflexão e mobilizações acontece por meio de reuniões, lutas específicas do dia a dia, debates, formação de lideranças que ocorrem durante o ano e tem seu tempo mais forte no mês de setembro. Aí aqui vem algumas sugestões de como organizar o grito, né? Garantir que os excluídos tenham participação efetiva na organização, na divulgação, na realização do grito, definição de local, forma de manifestação, etc. A estrutura organizativa, o grito dos excluídos conta com uma coordenação nacional, secretaria nacional, coordenações locais e estaduais. O diferencial é a rede de articuladores e articuladoras e voluntários e voluntárias espalhados pelos rincões do Brasil que ajudam a animar o processo de construção do grito. O grito dos excluídos tem uma organização diferente. Ele não tem personalidade jurídica própria, não tem sede própria nem funcionários. O trabalho é desenvolvido em parceria e conta com voluntários e militantes, o que representa uma das riquezas do grito. A Secretaria Nacional funciona na sede do Serviço Pastoral dos Migrantes. Para efeitos de prestação de contas, uma das entidades que fazem parte da coordenação nacional responde como pessoa jurídica. Os objetivos do grito dos excluídos. Objetivos do grito dos excluídos. Discutir com a sociedade o atual momento que vivemos no Brasil e no mundo, denunciando as estruturas opressoras e excludentes e as injustiças cometidas pelo sistema capitalista. Refletir coletivamente que este modelo de desenvolvimento, baseado no lucro e na acumulação privada, não serve para o povo porque destrói e mata. Promover espaços de diálogo e troca de experiências para construir as lutas e a mudança através da organização, mobilização e resistência popular. Lutar contra a privatização dos recursos naturais, bens comuns e contra as reformas que retiram direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Ocupar os espaços públicos e exigir do Estado a garantia e a universalização dos direitos básicos. Promover a vida e anunciar a esperança de um mundo justo, com ações organizadas a fim de construir um novo projeto de sociedade. Então, é isso, pessoal. A história dele, do grito dos excluídos, está nesse sentido. Sobre o grito dos excluídos desse ano, ele está dizendo o seguinte: na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, já. Esse é o 27º grito dos excluídos e das excluídas. Deixa eu dar uma lida para falar dos objetivos desse ano, né? Para onde caminhamos? Para onde caminha a humanidade? Para onde está caminhando o Brasil às vésperas de seus 200 anos de independência em 2022? A que tem servido os bons costumes da sociedade. Em pleno século XXI, em meio aos avanços tecnológicos e científicos, a pandemia revela e põe em prova a nossa capacidade de solidariedade e de administrar conflitos. Milhares de pessoas morrendo, recursos estocados em bancos internacionais, aparelhos de saúde parados em depósitos por terem sido superfaturados e impossibilitados de ser usados, testes de Covid vencendo o prazo de validade sem serem utilizados. Vacinas não chegam em tempo à população porque o governo não encomendou com antecedência, colocando suspeitas sobre as vacinas já aprovadas pela Organização Mundial de Saúde e aprovadas em outros países também. O auxílio emergencial alimentou 68 milhões de brasileiros e brasileiras dos 108 milhões que solicitaram. Mesmo assim,
Em 2020, sobraram 29 milhões do valor orçado e liberado para esse fim. Em 2021, o governo cortou mais de 20 milhões de pessoas das que receberam o auxílio no ano passado, além da redução drástica do valor a ser recebido. O preço dos alimentos subiu absurdamente. A Fome Única de Favelas, a CUFA, Institutos Data Favela e Locomotivo, no Rio de Janeiro, em março de 2021, apontou que 82% da população que vive nas favelas e periferias não conseguem sobreviver sem doações. Com isso, a fome volta a nos aterrorizar e as tecnologias e políticas não são suficientes para conter tal monstruosidade. As grandes empresas atacadistas, cerealistas, promoveram em 2020 o aumento do preço dos alimentos, pois sabiam que a população que recebeu auxílio emergencial gastou 53% deste na compra de alimentos e 25% para pagamento de contas de luz e água. Esses são dados da campanha pelo auxílio emergencial até o fim da pandemia. Além disso, a maior parte da área de produção no Brasil é destinada ao agronegócio, que produz para exportar. Só a gasolina subiu 40,76% e o diesel 36,14% no período de janeiro a março de 2021. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que em 2020 a população em situação de rua aumentou para mais de 220 mil pessoas. Quem ajuda a servir alimentos para essas pessoas percebe facilmente novos sujeitos vivendo nas ruas, famílias com crianças, idosos, migrantes. Além do preço dos alimentos, também o aluguel, água e luz sofreram reajustes salgados para o bolso das famílias. É fato que sofremos o impacto de um vírus cada vez mais agressivo. Quem mais sofre de imediato são os pobres, dentre os quais as mulheres e afrodescendentes. Mas assistimos a um governo totalmente negligente, negacionista e genocida, à medida em que omitiu problemas que poderiam levar o SUS ao colapso, dificultou a compra de vacinas, incentivou e gastou com medicamentos para tratamento precoce da doença, sem a validação da comunidade científica. Restringiu o acesso e o valor do auxílio emergencial, permitiu que fazendeiros avançassem com desmatamento, mineração ilegal e grilagem das terras indígenas. E o Congresso Nacional continua votando todo dia perdas de direitos, como direito à garantia de acesso ao serviço público. A tendência do capitalismo, que se tem chamado de uberização, avança na desregulamentação dos direitos e exploração da força de trabalho, com carga horária exaustiva e salário rebaixado. O exemplo disso vimos nas manifestações dos entregadores. O caminho é coletivo, como em outras épocas de crise. Precisamos nos fortalecer as ações de solidariedade, as ações locais em defesa da vida. Assim que a pandemia passar, com a ampla imunização da população, voltaremos, contudo, a ocupar as ruas e praças para resgatar nossos direitos. O 27º Grito nos convida a lutar por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. A coordenação. Enfim, pessoal. O Grito dos Excluídos em outras palavras, basicamente tudo aquilo que nós do PT e nós da esquerda, filho, papai está numa reunião, defendemos como razão da luta, né? Razão de viver e importância da vida em sociedade, né? Da política, né? E do que se faz com a política, né? Já que o homem é um animal político, é um ser social, nós não vivemos sozinhos, né? Para sobreviver. E todas essas campanhas, esses objetivos do Grito dos Excluídos também parte dos nossos objetivos enquanto partidários, né, e militantes do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Não só, né, é também parte e objetivo e razão de luta de grande parte da esquerda, para não dizer a totalidade da esquerda brasileira e mundial.
E a única diferença do Grito dos Excluídos para a campanha Fora Bolsonaro é que eles não usam o mote Fora Bolsonaro, que é o que a gente usa exatamente para mostrar a necessidade que a gente tem de tirar um governo que pratica crimes quase que diariamente, um presidente que pratica crimes no exercício do cargo, quase diariamente, e contando com a cumplicidade do presidente da Câmara dos Deputados, que, para atender a interesse particular, né, pessoal dele, do partido dele, dos aliados dele, não coloca em votação, em abertura, o pedido de um dos centenas de pedidos de impeachment, que é aquilo que, dentro das regras do jogo, né, do que diz a nossa Constituição, seria necessário para que a gente pudesse tirar um presidente genocida como esse que a gente tem hoje. Então, eu acho que é mais do que acertada essa ideia da coordenação nacional da campanha Fora Bolsonaro, no dia 7 de setembro, nós promovermos esses atos do Grito dos Excluídos, somando a eles, né, o nosso grito por Fora Bolsonaro. Porque essa é, em suma, a síntese de tudo aquilo que se pede, né, que se exige no Grito dos Excluídos e que nós também exigimos ao pedir Fora Bolsonaro. Então, por isso é que tinha que ser esse ano, não é esperar o ano que vem para ele chegar, vai estar fraquinho, não sei, pode ser, mas não é essa a questão. Facilitar a vitória do Lula, não é isso. Nós não temos que pensar nisso como tema eleitoral, nós temos que pensar isso como em respeito à vida, né, de todos nós, brasileiras e brasileiros, e em respeito à democracia, aos valores que nós temos e sempre defendemos, de respeito às garantias e direitos fundamentais do povo brasileiro, que são expressos pela democracia, né, e garantidos na nossa Constituição, e que, infelizmente, vem sendo constantemente rasgada desde 2016, né, com o golpe contra a Dilma Rousseff, que, na verdade, não foi só contra a Dilma, foi contra todos nós, brasileiras e brasileiros, que estão muito mais do que a Dilma, sofrendo as consequências desse golpe, e que ele assumiu outras vertentes, vamos dizer assim, né, outras funções, mas, na verdade, é tudo parte do mesmo golpe, que é, primeiro, tirou a Dilma, tirou o PT da presidência, né, do governo federal. Por que tirar o PT? Porque tirou as políticas, para tirar todas as políticas que vinham sendo implementadas pelo PT desde 2003 e que tanta diferença fizeram na vida das pessoas, como a gente tem falado desde sempre, né? Foi inclusive o que a gente falou na nossa campanha, com tanta ênfase o ano passado, porque é exatamente por isso que eles deram o golpe em 2016. E não podiam dar o golpe em 2016 e a gente esperar que eles iam deixar que o PT recuperasse o poder em 2018 com o Lula. Por isso que fizeram toda aquela tramóia lamentável, porque contou com a participação de todos os poderes da nossa República, né? Inclusive do Judiciário, né? Participação do Legislativo, do Executivo, né? Na figura do vice do Temer, e na figura do Judiciário também, inclusive do STF, né? Do TSE, ao impedir a candidatura do Lula, sendo que 2 anos antes, na mesma condição, centenas de candidatos condições do Lula puderam disputar, aqueles que venceram estão exercendo o cargo até hoje, grande parte deles, mas o Lula não pôde sequer disputar. Eles fizeram o possível e o impossível para poder tirar o Lula, como efetivamente fizeram, e o resultado foi que não é o candidato que eles queriam que foi eleito. O que eles fizeram foi elevar a extrema-direita brasileira para a presidência e nós estamos sofrendo as consequências disso até hoje. Parcela deles já viram que o absurdo do que eles estavam defendendo, mas ainda assim não pressionam o suficiente para que esse impeachment, por exemplo, que seria uma saída
para a saída, né, para a derrubada desse presidente genocida, que eles não fizeram ainda o suficiente para que isso aconteça. Então, nós continuamos na pressão, na luta, porque essa que é a nossa luta esse ano não é uma questão eleitoral, é uma questão de defesa da vida e da democracia. Eu vi aqui que alguns se inscreveram, e eu vou abrir agora, então, para que vocês possam também fazer os seus comentários, tá? Os comentários. Primeiro é o Francis, depois a Ana Conrado, depois o João Vicente. Obrigado pela atenção. Vai lá, Francis. Boa noite. Eu estou aqui acompanhando, deu uma saída da reunião aqui da cooperativa de derivados da cana-de-açúcar, aqui em Rio Espero. Realmente é engraçado, eu não tinha percebido como que era tão importante esse assunto. Depois que eu vi também o João Vicente, que é do Conselho de Habitação, a Ana, que está lidando com essas questões sociais, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu vi aqui também a Cristina, que é lá de São Benedito, a nossa cabeleireira negra, né, o Luiz, com a capoeira. Falei, olha, nós estamos com o pessoal que lida com os excluídos, né? Está só aumentando, né? Parece que é mais que a metade da nossa população brasileira que está com algum problema. Insegurança alimentar, Francis. Isso, insegurança alimentar. Mais de 110 milhões de brasileiras e brasileiros estão hoje em situação de insegurança alimentar. Não sabem ou tiveram problema para se alimentar ou não sabem se vão se alimentar amanhã. Então, gente, isso quer dizer que o nosso povo vai adoecer, né? Os preços estão aumentando, então parece que não tem fim, né? Como que não vão resolver isso? Mas aí, por isso que o Partido dos Trabalhadores está nessas, como que chama? Nesses eventos de Fora Bolsonaro. Por isso que nós estamos sempre preocupados em acordar e conscientizar a base de um ou de outro jeito, né? Nós tivemos ainda uma reunião com o Movimento de Trabalhadores Cristãos. Ontem à noite tinha gente de Juiz de Fora, tinha gente de Contagem, de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Lafayette e Cachoeira da Prata. Então, cada um no seu pedaço. Inclusive, estava falando o pessoal de Juiz de Fora comentou como que a Margarida está colocando tendas para o povo da rua, né? Enquanto não consegue resolver de outra forma, com políticas públicas, está arrumando tendas, esquentar o pessoal, né? Dando o que precisa, para não morrer na rua. Bom, outra questão são as políticas públicas que nós sempre defendemos, mais Estado e não menos Estado. Então, nós estamos do lado certo. E aí, as políticas públicas muitas vezes são construídas através de conferências. Depois que o Bolsonaro assumiu lá, aquele doido, eu não ouvi falar mais de nenhuma conferência. E os conselhos, se não fosse do João, que está assumindo lá o Conselho de Habitação, e que nós estamos agora tentando de ressuscitar o Conselho de Segurança Alimentar, e que eu escutei a Ana falar que ela já fez parte do, não sei se é conselho ou comissão, porque na Câmara tinha uma comissão de direitos humanos, que ela falou que eu era presidente do Conselho de Direitos Humanos e me perseguiram porque eu fui atender um direito da população LGBTQI. Quase apanhei por isso, então eu sofri perseguição dentro da própria secretaria. Então, tá vendo? Mas aí, como ela já tem essa experiência, talvez ela estava meio sozinha, nós temos que retomar, né, essa discussão, e nós temos gente onde que tem pessoas com deficiência, tem gente que combate o racismo, o Luiz aqui, a bandeira dele, né? Eu tenho certeza que a Ângela também deve acompanhar. Então, nós temos condições de assumir ou reassumir alguns conselhos, porque nós temos que preparar a área para o Lula poder também recolher, né, o que o povo está precisando, né, quais são as propostas para a gente começar logo, o ano que vem, ou daqui um ano e meio, né? Tá. Também tem essa questão da solidariedade, não é? O povo brasileiro tem essa vantagem, ele é solidário, não é só a pessoa que tem condições, não sei se é tão solidário igual o pobre, não é? Essa que é a vantagem, por isso que o pessoal não morre igual na África ou não sei aonde, né? E eu vou só dar um exemplo, a Associação dos Pequenos Produtores de Itaverava,
agora vai arriscar, entre aspas, de vender produtos presencialmente na Casa Teresa, perto da matriz do Senhor da Conceição, naquela rua que desce. E onde que já os produtos chegam, que são encomendados, e depois tem um carro que vai levando para as famílias. Então, agora vai ser uma feira, pequena feira presencial. Tudo que sobra, olha como que os agricultores entendem, tudo que está sobrando, porque ainda o pessoal não sabe, e às vezes a gente não sabe quem vai comprar, vai ser doado. Vai ser doado. Então, Entre Rios, tem um cara que mexe com verdureiro, e tudo que assim, tudo que tem condições, ele vai doando, porque às vezes o prazo acaba e tudo. E aí nós temos outros instrumentos, que é a Câmara, nós temos o vereador Pedrinho, onde que a gente, como partido, temos que estar junto, tem condição de participar das reuniões para saber o que está rolando, agora é online, E nós temos também os encontros setoriais, onde que todo mundo vai poder participar este ano, para que o partido internamente se solidifica e sabe para onde que ele quer navegar, para evitar exclusão, do jeito que lá vai. O pessoal fala mal de Cuba, em Cuba já resolveram muita coisa, nesses últimos tempos, mesmo com embargos, com tantas dificuldades, eles estão na frente de um bocado de outros países. Aí, só de setembro, aqui em Lafayette, eu acho que não vai ter nada, porque a gente sempre aproveitava para a gente entregar um folhetinho, sobre esses assuntos aqui, sobre os gritos excluídos, sobre o que o povo está passando. Vai ser em Congonhas, vai ser restrito ainda por causa desse coronavírus, senão a gente podia ir lá para todo mundo para lá. Aí a gente tem que conversar como faz. É isso. Beleza, Francis, obrigado, é isso mesmo. Só lembrando que você falou de conferências e de conselhos, um dos primeiros, se não o primeiro decreto do presidente genocida que a gente tem hoje, quando assumiu lá em 2019, 1º de janeiro, foi acabando com todos os conselhos do Brasil. E ele só não acabou efetivamente com todos os conselhos porque ele é tão imbecil que ele não sabe que decreto vale menos do que lei. Então, aqueles conselhos que tinham uma lei que regulamentava e regulava o funcionamento deles, ele não conseguiu acabar com eles. Mas aqueles outros conselhos que não tinham uma lei que garantia a existência deles, no Brasil inteiro, porque é Conselho Federal, Conselho Estadual e Conselho Municipal. Olha quantos conselhos municipais nós temos aqui em Lafayette, por exemplo. Só como exemplo. E ele tinha acabado com uma canetada só. Então, e ele acabou com uma canetada só. Mas aqueles que tiveram o apoio legal, já estavam registrados, já estavam confirmados por lei, esses continuaram, mas conferência sem chance. Ele não quer saber disso. Esse tipo de governo, a direita acha que povo não devia nem existir. Eles querem uma democracia desde que não tenha povo nela para poder ficar atrapalhando os interesses deles. Era só para poder lembrar isso para todo mundo. Agora aqui o seguinte, a Ana Conrado e depois o João Vicente. Gente, boa noite, vou ser bem breve possível. Eu tenho um informe para fazer, eu acho que vocês já estão sabendo. Em novembro já saiu um decreto, vai acabar o Bolsa Família, não sei se vocês já estão sabendo dessa novidade, e vai ser colocado uma nova bolsa aí. Eu não sei bem o nome, porque ainda está provisório, e eles vão tirar a autonomia da assistência social no cadastro único, tá? Agora, o Bolsa Família, o cadastro único, não vai ser mais feito presencialmente, vai ser pelo computador. E a gente está muito preocupado, porque tirando o cadastro único, que é a porta de entrada da secretaria, há risco muito grande dos 4 CRAs fecharem aqui em Conselheiro Lafayette, como no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando a discussão, mas já começou, por exemplo, já tiraram o cartão do Bolsa Família, no Caixa Tem, que é fraudulento pra caramba, saiu já altos escândalos, deputados roubaram de pobre, enfim. E o que me preocupa nisso, como o Auro falou, que o grito dos excluídos não podia ser só no dia 7 de setembro. Ele tinha que ser, eu acho que todos os meses, para perturbar a atual gestão, porque essa atual gestão ela não gosta de pobre, como o Auro falou. Se puder, ela vai matar os brasileiros para sobrar uma elite.
Então, quanto mais a elite tiver ao seu dispor dinheiro, eles não importam de passar por cima. Eu nunca vi alguém literalmente rasgar a Constituição como o Bolsonaro. Ele está rasgando. Ele quis privatizar o SUS, ele quer privatizar o Bacen para os filhos dele se roubarem mais ainda, porque o Bacen tem poder de polícia. Ele pode ainda deter o STF. Para quem não sabe, sim, o Bacen ele tem uma lei que protege ele, ele pode segurar o STF, porque também ele regula o que os deputados, os senadores fazem. Quando eles veem que o orçamento está maior do que tem nos cofres públicos, eles dão uma. Chega para lá, peraí, não é assim que funciona. Eles seguram muita coisa junto com a Receita Federal. E eu fico horrorizada, porque os últimos que estão segurando para o Brasil estar mais afundado do que já está, vão ser privatizados. Então, assim, e a estabilidade jogada fora, porque o Bacen, ele não é como o Banco do Brasil e outros bancos, ele tem estabilidade realmente, não é empregado público, você é servidor público, então ele tem essa particularidade dos bancos, né? E é o Banco Central, como a gente conhece. O meu medo todo é que grande parte do Brasil, 45% dos brasileiros, são analfabetos funcionais ou analfabetos totais, tá, gente? Tem categoria de analfabetos, mas os mais fortes funcionais, ou seja, escreve o próprio nome, até interpreta uma letra ou outra pela visão, mas não consegue juntar, não consegue ler. É aquele que fala, meu nome é Álvaro, mas só estagnou ali porque ele aprendeu o nome. Aí me pergunta, como é que uma pessoa dessa, que vive na beira da miséria, vai pegar um computador e se cadastrar no Bolsa Família? Para ter cadastro único. Olha o absurdo disso. E vai tirar a isenção do concurso público para quem tem cadastro único, gente. Os programas da tarifa social também vai estar excluído no processo. Isso é terrorizante. Então, assim, parece que o brasileiro está dormindo diante do coronavírus. A gente vê uma mídia, eu falo de coronavírus, e os programas sociais estão acabando por detrás. Daqui a pouco, quando a gente saber, tudo já acabou. Então, realmente, eu tô com a mesma visão que o Álvaro. Não dá para a gente gritar só no dia da eleição. Se a gente esperar o dia da eleição, o Brasil vai acabar. E a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que vender almoço para jantar. E vice-versa, porque as coisas estão subindo de um jeito que é desproporcional. Então, assim, eu tenho muito medo do futuro que eu estou deixando para minha filha. Como mãe solo, eu falo a real mesmo. Eu tenho medo do que está acontecendo. Como servidora pública, já faz 5 anos que desculpa aqui se tiver alguém da prefeitura, já faz 5 anos que a gente não tem aumento no Vale Alimentação. O Vale Alimentação, gente, é o mais defasado de todas as cidades da Alta Paraupeba. É uma vergonha a prefeitura não aumentar nada. Eles querem até diminuir. E assim, eu me lembro que uma pessoa, um vereador de muita confiança, o auxiliar dele falou assim para a gente uma vez numa reunião, que o auxílio alimentação era um favor que a prefeitura dava para os funcionários, então eles não eram obrigados a dar, e que a gente tinha que tacar lá para não reclamar, senão tira. Tipo assim, tudo bem. Tem até um projeto do Bolsonaro para tirar os vale alimentação das empresas, que eu fiquei sabendo, também tem isso rodando. Então, assim, olha o nível que a gente está. Então, daqui a pouco a gente vai voltar à época da escravidão, gente. Desculpa. Daqui a pouco todo mundo vai voltar à escravidão. Então, assim, está preocupante para mim. Nosso cenário é caótico. Eu não sabia sobre o Grito dos Excluídos. Já ouvi falar vagamente. E realmente a gente tem que gritar até o último segundo. A gente, junto com. Eu acho que o Grito dos Excluídos, junto com o Fora Bolsonaro, tem que acontecer no sentido de mídia, a nível nacional, seja com o Lula no poder ou então com outro petista lá. Mas a gente não pode ficar desse jeito. O Estado tem que participar, o Estado tem que interferir sim, porque senão a gente vai estar desleal, a gente vai virar, desculpa com todo respeito ao comunismo da China, mas a gente vai acabar virando a China em desrespeito aos direitos humanos, de respeito ao imigrante, de respeito à mãe solo, de respeito à mulher, de respeito ao gay, de respeito ao deficiente, de respeito a tudo. Então, assim, a China, com todo respeito, para mim não é referência, tá? Pode ter dado um boom, mas o que passa por cima de exploração humana, exploração de tráfico de órgãos e muitas coisas que vocês não sabem. Quem tem mais de uma língua pode ler as notícias da China, são terrorizantes, não chegam no Brasil.
E, assim, o Brasil está virando chacota por causa do governo do Bolsonaro, tá? Tem uma reportagem no American Post, para quem não sabe, eu acompanho de vez em quando, que ele comparou o governo do PT com o Bolsonaro e falou que nunca viu o Brasil ficar tão na miséria como nesse governo dele, nesse desgoverno. Então, eles até fizeram uma charge por causa disso há pouco tempo, acho que tem 2 meses, e eles criticam muito o Bolsonaro, muito mesmo. Então, assim, a gente está virando chacota para outros países, e isso me preocupa bastante. Eu queria saber se a gente vai fazer os grupos excluídos esse ano, se vai ser de uma maneira online ou vai ser presencial, como é que vai ser? Eu queria saber disso, tá, Álvaro? Você falou que ia ter umas sugestões por isso. E eu também queria saber, assim, tem limite, tem que escrever, não sei, mas eu acho sim que a população ele não tem que trocar o arroz e feijão, não tem que passar fome para manter a conta de água e luz. Eu acho que está um absurdo, tem que mudar e ir correndo. Só Deus na causa, porque, sinceramente, eu tenho dias que eu tenho medo. E por não suportar isso, eu falo a verdade. Eu afastei do trabalho com atestado de depressão por causa dessa pandemia, mas por outros abusos que tiveram dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque realmente teve ataque a pessoa com deficiência e a pessoa negra. Então, assim, a situação está bem complicada ali, foi bem complicado, me afastei por 30 dias, mas estou me recuperando. E, assim, eu falo para todo mundo, não deixa ninguém abusar, não deixa ninguém pisar por cima só porque você é minoria, mas, na verdade, a minoria que a gente fala, tanto nos incluídos, são maioria que é silenciada por uma minoria. Então, é isso que eu penso da minoria que a gente conhece. Bem, é isso. Muito obrigada pela fala. Eu já passei 2 minutos. Ô, Álvaro, Obrigado, Ana. Pode falar, Luiz. isso, eu queria fazer um acréscimo aí em cima ainda da fala do Francis, né? Quando ele menciona aí. Deixa eu só falar um negócio antes, Luiz, um aviso antes, porque é o seguinte, nós estamos com o Google Meet, o Google Meet agora, ele acaba depois de 1 hora. E o nosso agora já avisou que tem mais 5 minutos. Então, eu estou criando uma nova reunião e vou mandar esse link da nova reunião no grupo do PT, nos grupos que eu mandei antes, e vou mandar agora aqui, para vocês também. E aí vocês passam para essa nova sala. E a gente continua de lá. Você pode dar o seu aviso e os demais que estão inscritos aqui podem continuar. Pode ser assim? Tá bom. Beleza. Mas não é rapidinho. Na verdade, é que, como o Francis falou, que a minha pauta é a questão antirracista, né? E realmente. Mas eu queria assim, aproveitar a oportunidade para dizer assim, que essa pauta ela precisa ser de todo mundo, né? É essencial, urgente que a pauta antirracista seja a pauta de todos, não só das pessoas negras. Talvez pelo fato, né, de ser, de repente, a vítima direta, né, o prejudicado direto, a gente acaba se identificando mais com essa, né, o que não significa que a gente não vai estar atento a outras pautas também, né? Mas queria frisar isso, né, da importância mesmo de que a questão antirracista seja a pauta de todo mundo, né? Era só isso mesmo. Tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado. Pode passar aí, pessoal. Clique na nova aí e entra na nova página. Já viram aí? Pessoal? Acho que deu certo aí, né, Álvaro? É essa aí, né? Isso aí, né? Isso. Beleza. Não, mas não, você não entrou, não. Eu estou sozinho na sala. Estou na antiga ainda, né? Então, você está na antiga ainda. Tem que fechar, né? Tem que fechar essa. Não sei se tem que fechar, não. Isso eu não testei, não. É isso que eu estou falando. Vai tenta ser, então tenta no grupo. No grupo do PT também está, no WhatsApp. O link está lá no WhatsApp também. Conseguiram não, pessoal? Ô, Álvaro, acho que você vai ter que encerrar essa, porque a gente está voltando para a mesma sala. Então eu vou encerrar. Então, peraí. Deixa eu só marcar aqui para a nova reunião. Está voltando para a mesma sala, né?
Isso. É isso que nós vamos ter que testar, que a... Deixa eu sair aqui, então. Pessoal. Peraí, porque a minha abriu uma diferente. Agora, peraí. Para o segundo horário, então posso enviar para todo mundo, né? Mandou o link para outros, encaminhou, mas não entrou na reunião. Pode continuar. Quem que estava inscrito? Estava inscrito a Ana, depois da Ana era o João. O João. Ô, Luiz, você quer complementar o seu recado? Nós estamos te ouvindo, mas eu só queria saber com o Luiz se ele quer complementar ou você quer esperar, depois do João você fala. Não, tá jóia, já concluí. Ah, então beleza. Obrigado. O Francis chegou aí também. Pode ir lá, João, fica à vontade. João, você desligou seu microfone, João. Vocês estão me ouvindo bem? Agora eu estou te ouvindo. Você desligou de novo. Desliguei? Agora você ligou. Desligou de novo. Clica uma vez devagar e aí você começa a falar. Tá ouvindo bem, ou... Agora estou te ouvindo. Continua. Não, eu vou... Aí você me fala aí, porque eu estou aqui fora, aqui no corredor aqui. Agora estamos te ouvindo, pode falar. Beleza. Eu vou ser breve, inclusive não sei como é que eu estou aguentando até agora, estou quase dormindo aqui. Bom, com relação ao governo dos Estados Unidos, né? Acho que todos nós, os movimentos sociais, populares, sabem da importância dessa atividade, né? Já está no calendário nosso, no calendário de luta dos movimentos populares, e não tenha dúvida que o Fora Bolsonaro, como é que diz, vai estar incluído, né, nesse ato. E é bom que o faça, né, porque nós estamos precisando mesmo de ficar livre de Bolsonaro. Ouvia impeachment, não sei, difícil, complicado, né? Mas que seja nas urnas, então que ele vai para seja interditado, enfim. Mas o certo é que, na fala dos companheiros, das companheiras anterior, da Ana, né, que colocou aí a questão do desmonte das políticas públicas, tá? Enfim. E aí, nessa questão da assistência social, aí, precisamos até, né, uma secretaria importante para políticas públicas. Mas eu vejo que essa questão, o Franz colocou aí, das conferências, né? Também sou de plena acordo. Precisamos realizar conferências, fazer encontros, mesmo que seja remoto. Temos que aproveitar bem essa tecnologia. A gente está se reunindo virtualmente para poder a gente passar e discutir com mais afinco os problemas que vai se agravando no país. Esse governo, vamos dizer, esse antigoverno, né? Que realmente vem massacrando a população brasileira. Então, o que eu gostaria de finalizar dizendo que a questão fora Bolsonaro, e como até o Alvo colocou aí, que não é uma questão eleitoral,
Claro, ela não é eleitoral, né? Mas ela tem também uma estratégia nossa eleitoral, né, de detonar com o Bolsonaro para a gente vencer. Nós precisamos vencer as eleições, não tenha dúvida. Mas o movimento ele supera isso, né? Um movimento humanitário, de consciência política e humanitária, principalmente do campo da esquerda, dos progressistas, que é necessário impedir que a extrema-direita se consolida no Brasil, né? E aí temos que realmente ter a conversa com outro campo, né? Um campo que não é de esquerda, é de centro, é de direita. Nós precisamos conversar e ser ganho. O Lula é um candidato que representa todos os segmentos, ele está em todos os segmentos. Então não adianta a gente achar que agora é o momento de... Não é, acho que o momento agora é de uma boa aliança de princípios, né? Uma figura como Lula para poder, vamos dizer, ir mais para a esquerda, né? E aí a gente consolidando nova liderança do nosso campo. Não tenha dúvida, nós precisamos ficar mais 20, 30 anos para a gente lá na frente consolidar um Estado realmente mais democrático, popular, enfim. E aí que eu quero só finalizar mesmo, é a questão do conselho, né? O França sabe, lá nós tivemos uma conversa semana passada, um debate bacana sobre sobre o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, e falamos que vamos tentar realizar ainda esse ano a primeira conferência de habitação de interesse social, para realmente a gente consolidar algumas propostas, para a gente deixar aí para as nossas futuras gerações, né? Eu falo de futuras gerações, 4, 5, 6 anos, a gente já garantir essas políticas importantes para combater a fome, a miséria e garantir direitos humanos, né? Que é a questão da habitação de interesse social. Não só a casa, mas o direito ao transporte, a escola, saúde, enfim, o meio ambiente sustentável. Então é isso. O vidro excluído é importante que esse ano tenha uma exitosa manifestação contra esse genocida chamado Bolsonaro. Um abraço, boa noite. Eu vou ter que sair, Álvaro, eu não vou poder, agora cansei mesmo. Eu segurei para ter esse momento. Eu estou cansado, estou fazendo uma hora, a gente é muito cansado. Um abraço, boa noite para vocês aí. Tá falado, João, a gente entende. Um abraço agora para vocês, que eu vou tomar um aí. banho. Um abraço. Isso, tudo de bom. Pessoal, não tem mais ninguém inscrito. Eu não copiei, eu esqueci de copiar o chat na outra sala, mas que eu me lembro não tinha ninguém mais inscrito. Eu aproveito para poder lembrar que a alteração do programa Bolsa Família, que a Ana Conrado tinha comentado, é uma realidade, estão realmente com esse projeto. Já esvaziaram muito o programa Bolsa Família, né? Tanto em diminuir o cadastro único, né? O número de beneficiados, quanto, pior ainda, eles diminuíram muito o controle, né? O social sobre o cadastro único. O cadastro único era a melhor ferramenta, sabe? Uma ferramenta usada como modelo no mundo inteiro, até nos países desenvolvidos. Por exemplo, a Prefeitura de Nova York, o governo de Nova York, usou o Bolsa Família como modelo para implantar um programa igual lá em Nova York, nos mesmos moldes, utilizando inclusive a mesma metodologia. E esse cadastro único, a vantagem dele era exatamente o controle social que se tinha sobre ele. Realmente ele atingia as pessoas que mais precisavam, né? E tinha um controle, passava pela fiscalização dos demais órgãos dos poderes brasileiros, né?
E o que eles estão propondo é fazer o que eles fizeram com o auxílio emergencial, né, da pandemia, que é muito pior, porque ele é muito mais passível de fraude, de erro, né, de beneficiar quem não precisa, como, por exemplo, foram centenas de milhares de militares que se inscreveram no programa, receberam, metade deles devolveram depois, né, porque foram identificados, foram pegos com a boca na botija, né, vamos dizer assim, com a mão na cumbuca, mas metade deles não devolveram. Se não me engano, foram quase 50 mil. Só de militares foram 50 mil que receberam indevidamente. E aí você tem mais uma penca de gente, né? E o controle é muito, muito pior. A única vantagem para o governo é que ele é mais barato, porque ele é um aplicativo. Então, ele não tem que ter essa estrutura, em todas as localidades do Brasil, como tem o Bolsa Família, né? Que é exatamente o que a Ana comentou, que são o Sistema Único de Assistência Social, né? Que é criação nossa também, do PT, do governo do PT, que igual ao SUS, Sistema Único de Saúde, ele era um sistema que simplesmente abrange todo mundo, pegava todo mundo literalmente, né? Um sistema universal. E, infelizmente, eles estão depredando, assim como estão depredando as demais conquistas sociais, né? Conquistas trabalhistas, conquistas previdenciárias de 50, 70, 100 anos de história do Brasil. Também essa é mais recente, mas tão concreta quanto as demais. E com isso é só luta, porque o que o João comentou, e a diferença é o seguinte: a estratégia não é eleitoral porque é uma medida de emergência. O impeachment do Bolsonaro, fora Bolsonaro, é para defender a nossa democracia, para defender a vida do nosso povo. Não é uma disputa eleitoral. A disputa eleitoral, se ele estiver lá o ano que vem, nós vamos disputar com ele mesmo. Mas a estratégia eleitoral do PT é disputar contra o neoliberalismo, que esse vai continuar, tanto com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, como ele já estava com o Temer. O programa, porque eles deram o golpe no Brasil, né, deram o golpe no governo do PT, deram o golpe na Dilma, para implantar esse programa neoliberal. Então, o programa do Bolsonaro não difere em nada, basicamente em nada, daquilo que vinha do governo do Temer. É a ponte para o futuro do Temer, que, na verdade, é uma banguela, é uma pinguela das piores possíveis, né? Porque a gente está vendo como é que ela vai na contramão daquilo que a gente precisa. Que ela concentra renda ao invés de distribuir renda, ela arrocha a economia ao invés de desenvolver a economia, e ela principalmente ataca os direitos sociais ao invés de dar mais direitos sociais. Então, faz tudo o contrário. Como já estava sendo feito no governo do Temer, como era feito até a assunção do PT no governo, como era feito na época do FHC, como era feito na época do Collor, né? Então, infelizmente, nesse sentido, nós voltamos para a década de 90, nas políticas neoliberais. E é contra isso que nós temos que lutar. Na eleição do ano que vem, seja com quem estiver na presidência naquele momento, é contra essas políticas que nós temos que lutar. Então, essa que é a nossa estratégia. Por isso que a gente disse que o Fora Bolsonaro é estratégia para esse ano, porque a gente tem que conseguir tirar ele esse ano, tem que pressionar esse ano, para o ano que vem a gente conseguir recuperar o Brasil para o povo brasileiro, né? E aí já era disputando a eleição mesmo. Nosso candidato é óbvio que é o Lula, não temos dúvida nenhuma disso. Aí eu, por exemplo, já defendo uma aliança da esquerda. Eu acho que a gente tem que ter um plano da esquerda, porque não adianta só ganhar o Lula e ganhar um congresso como a gente tem esse ano, né, em 2018, ou um congresso como a gente teve em 2014, que foi o congresso que derrubou a Dilma. Então, nós não podemos ter um congresso desse tipo, nós temos que mostrar para a população que o Bolsa Família, cada um dos programas que o PT fez, né, mais médicos, todos eles, foram programas desenvolvidos a partir do governo federal, mas a partir também do compromisso do Congresso Nacional com essas políticas que o PT implementava. E, infelizmente, sem uma maioria, sem uma base expressiva no Congresso Nacional, nós não vamos conseguir recuperar
essas políticas tão exitosas que foram exemplo não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Né? Como diz o Lula, nós que chegamos à sexta economia do mundo, conseguimos acabar com a fome, que era uma chaga, brasileira. Né? Desde quando a ONU começou a trabalhar esses dados, né? Desde lá, a ONU foi criada em 1948. Então, desde a década de 50, né, ou 60, mais tardar, que ela começou a produzir esses estudos sobre a fome no mundo, né, o mapa da fome da ONU. Desde essa época, o Brasil constava no mapa da fome da ONU, porque era uma chaga do Brasil. Né, a fome, infelizmente, era uma vergonha nacional. Né? Eu me lembro que na véspera da eleição do Lula, lá em 2002, os dados mostravam que morriam mais de 30 crianças no Brasil todos os dias por conta da fome. E nós conseguimos, em 10 anos, acabar com isso. A fome foi reduzida para um percentual abaixo do mínimo do que se considera, porque no mundo inteiro você tem algum residualzinho, mas a fome foi combatida com eficiência tamanha e eficácia tamanha que nós conseguimos, em 10 anos, tirar o Brasil de 500 anos do mapa da fome da ONU. E, infelizmente, eles conseguiram. Esses outros que vieram depois do golpe, essa turma de golpista, de genocida da direita, conseguiram voltar com o Brasil para o mapa da fome da ONU, e com em pior quantidade do que a gente tinha na época que o PT foi eleito a primeira vez em 2012. Então, nosso desafio é imenso, por isso que nós temos realmente que estar junto com o pessoal do Rio dos Excluídos no dia 7 de setembro, acho também que a nossa função é essa, no dia 7 de setembro, mas nós temos também que promover aqui em Lafayette, no dia 28 de agosto, agora desse mês, um outro ato fora Bolsonaro, manifestação, ver se a gente consegue ampliar o alcance dessa manifestação em relação à população, participação popular, assim como nós também queremos participar e ajudar o pessoal de Ouro Branco no ato que eles vão fazer dia 18 de agosto agora também. E aí eu já convido todos e todas presentes aqui, se puderem participar, vir com a gente. Nós vamos ajudar o pessoal de Ouro Branco no dia 18 de agosto, vamos fazer o ato dia 28 de agosto e vamos contribuir com Congonhas no dia 7 de setembro. Não sei exatamente se nós vamos fazer uma comitiva para ir para lá, porque não é estratégia realmente do Grito dos Excluídos na pandemia promover aglomeração. Então tem que ver como é que nós vamos fazer, se a gente faz antes, depois dos atos, ou se a gente faz algum tipo de movimento, aí não sei, vamos ter que ver com o pessoal de Congonhas o que eles estão pensando em fazer, né? Mas é isso, a Ana voltou aqui, Ana, eu estava comentando aquilo sobre a mudança do Bolsa Família, realmente é uma realidade, eles estão querendo, vão piorar muito o programa, e deixar ele muito mais suscetível a beneficiar os amiguinhos deles e não a população que realmente precisa, e sem as ferramentas de controle que o Bolsa Família hoje tem. Né? Estão tirando do controle social da sociedade a fiscalização e o controle desse programa, se conseguirem fazer isso mesmo. Mas é para isso que nós estamos aqui, nós temos que lutar para evitar isso também, para lutar contra isso, e se eles conseguirem promover isso lá no Congresso Nacional esse ano, a gente ganhar as eleições no ano que vem para poder, a partir de 2023, 1º de janeiro, como fez o Lula. Foi o primeiro programa do Lula, e 1º de janeiro de 2003 foi promover o Fome Zero. Né? Foi o primeiro programa do Lula. E demorou 10 anos na formatação do programa, até vir o Bolsa Família em outubro de 2003. E aí foi a história exitosa que a gente tem do Bolsa Família ao conseguir realmente melhorar a renda das pessoas, retirar o Brasil do mapa da fome, né, da miséria. Nós praticamente acabamos com a miséria também no Brasil, e infelizmente ela voltou agora com força. Aqueles dados que o França falou não é brincadeira. Nós estamos com 19 milhões de pessoas passando fome todos os dias no Brasil, e mais de 100 milhões com insegurança alimentar, não é pouca coisa, um país de 212 milhões de habitantes, quer dizer, você tem metade da sua população em insegurança alimentar, é uma tragédia que nós acho que nunca tínhamos vivido antes, né? Nem antes do primeiro governo do PT, a situação era tão dramática e tão trágica como a gente está vivendo hoje,
no Brasil. Então, é o que eu falo com todo mundo, que eu converso quando eu encontro, tudo quanto é lugar. Nós ficamos 10 anos sem ver gente pedindo esmola na rua, aqui em Lafayette. Eu dou exemplo aqui em Lafayette, porque está próximo as pessoas sabem. Né? Quem andava na rua todo dia via, quem estava de carro aqui na rua todo dia via. Durante 10 anos nós não tinha ninguém pedindo dinheiro no farol, pedindo coisa no farol, né? no sinal, no semáforo. E agora voltou com essa força toda. Então, é contra isso, é contra toda essa tragédia humana, social, civilizatória, que nós continuamos na luta, que o PT continua na luta, e bola para frente. Deixa eu passar para os companheiros aqui, porque tem mais pessoas que se inscreveram. Ana primeiro se inscreveu e depois o Sérgio. Vai lá, Ana, por favor. Quando você falou sobre a questão do mapa da fome, que eu tenho um pouco, realmente o PT fez uma grande evolução. Houve um índice considerável e até interessante de diminuição da mortalidade infantil em quase 35%, só no primeiro ano do governo Lula. Então, assim, o pessoal elogiou muito, porque a Unicef lutava muito para que a mortalidade infantil e precoce, principalmente em crianças de 0 a 2 anos, se segurasse, né? Então, assim, foi fantástico essa parte. Mas também, o que aconteceu? Quando surgiu o Bolsa Família, logo em 2007, para quem não conhece um pouco, surgiu a assistência social, né? Saiu da Secretaria de Saúde para ser como assistência. E eu sei que minha parte foi com o governo do Dr. Júlio, que realmente efetivou isso. E o que acontece? O CRAS se criou como Casa da Família. O primeiro nome dele era Casa da Família, com uma ideia de recuperar a família, tirar muita gente das drogas, combater o vício de alcoolismo, questão de morador de rua, tráfico humano, abuso sexual, abuso infantil e tudo isso deu muito assim. E realmente, através do Bolsa Família, a pessoa tem independência e sair da miséria. Esse é o objetivo do Bolsa Família, não é ficar mantendo as pessoas abaixo do salário mínimo. Nunca foi. Elas têm dignidade, protagonismo para poder escrever essa própria história. Infelizmente, com os governos, desgovernos de outros partidos, né, que a gente vê, o Bolsa Família ficou como um voto de cabresto. Então, assim, algumas vezes se usava Bolsa Família, então se atingia as pessoas. Eu não estou falando em relação ao PT, mas a outros partidos, mente de direita. Então ficou muito assim marginalizado um programa tão nobre, né, que é o Fome Zero, economia solidária e tudo. Então eles dão a entender que os direitos humanos é onde defende bandido, defende tráfico, defende um monte de coisa errada. Não é isso. A gente defende a Constituição, a gente defende a dignidade humana, independentemente do que está acontecendo. E quanto mais a gente ver essas leis abusivas passarem, mais a população que está marginalizada, mais as minorias que estão sendo massacradas, uma hora vão deixar de existir. Daqui a pouco a gente vai falar assim, gente, o negro está em extinção. Daqui a pouco vai falar, criança tem extinção, idoso tem extinção. Porque quanto mais o capitalismo mostra suas garrinhas, mais ele exclui, porque ele já matou muitos animais, já botou em extinção. Para botar o ser humano em extinção não vai mudar a roupa, pode parecer exagero, Álvaro, que eu estou falando. Mas a coisa está assim gritante, igual Minha Casa Minha Vida, agora virou minha Casa Verde e Amarela. Exclui a faixa 1, que é beneficiada diretamente pelo programa, entendeu? Então, assim, e eles estão querendo excluir a faixa 2, que é pessoas que ganham até 5 mil reais. Então, daqui a pouco vai estar insuportável você comprar sua própria casa, vai estar insustentável você ter o mínimo de dignidade. Por isso que eu falo que no Brasil a gente não vive, a gente sobrevive com salário furreca, desculpa da palavra, mas realmente furrequíssimo, com as coisas muito lá em cima e não está dando para acompanhar. Então, assim, eu realmente fico preocupada em que pé que isso vai ficar. E, assim, eu acho que está na hora da gente rever as nossas falas e as nossas atitudes. Eu começo por mim, porque muitas vezes eu não me incomodava com o outro. Depois que fui para a assistência social e me tornei mãe solo, eu percebi quanto a gente é marginalizado. Também se você é mãe solo, negro,
e de outra cidade, numa cidade que você é concursado, que é muito do coronelismo aqui, aí você já virou alvo mesmo, aí virou PT pior ainda. O pessoal pisa mesmo em cima. Então, assim, é interessante a gente pensar. Eu sou uma minoria, contudo, e deficiente, então eu sou tudo que. Eu acho que abarco mais do conselho aqui. Então, assim, está na hora da gente repensar e não, assim, eu gostaria de esperar até as eleições, mas do jeito que a coisa tá, eu acho que não está dando, não. Eu acho que não vai dar. Até dezembro, tem que sobreviver a 2021 para 2022 vai ser um milagre. Porque, sei lá, daqui a pouco, do jeito que o Bolsonaro tá, com uma canetada, ele vai acabar com a Secretaria de Saúde, vai acabar com a CEDESE, vai acabar com tudo, porque já acabou com o Conselho, já está acabando com as famílias. Ele está querendo tirar a cesta básica da secretaria. Se vocês não sabem, tem um projeto transitando para não ter auxílio. A tarifa social e muitos outros. E a gente fica preocupado. Falando, então, para que serve o assistente social? Para que serve o pedagogo? Para que serve o psicólogo que está lá? Aquela equipe disciplinar. É para enfeitar? Vai ficar o Sérgio e muitos outros sem emprego? Eu não sei se você está entendendo. Mas sem uma secretaria, para onde que eu vou? Entendeu? Assim, eu estou me perguntando com o dia de amanhã. Eu até sonhei um dia que já veio as portas desmoronando da secretaria. Não vai existir mais. Sei lá, foi tanta luta para. Foram 10 anos só para fazer o NORB SUAS, que é o documento que guia, né? Reconhecer a categoria das assistências sociais, e mais 10 de secretaria, 20 anos de labuta, para acabar agora porque um cara é genocida e não vai com a cara do pobre. Eu acho que está na hora de rever. E agora eu vou concordar. Lula livre, PT no poder, porque eu quero voltar a bons tempos, porque não dá mais, não. Obrigada. É isso aí, Ana. Eles não tiraram, não é só de que conseguiu em 10, 20 anos, não. É que a gente conseguiu em 70, 80 anos, 90 anos. A CLT, por exemplo, era da década de 30. E na lei nova, ela simplesmente tirou, acabou com. Na prática, acaba com ela, porque dá ao empregador o direito maior do que a justiça do trabalho. Então, isso aí acaba com duas coisas ao mesmo tempo: acaba com a justiça, com o direito do trabalho, né? E acaba com a possibilidade, qualquer possibilidade de você ter justiça social na discussão do trabalho, porque os sindicatos ficam fora, tiraram a possibilidade dos sindicatos atuarem praticamente, né? Já viu tanto que os sindicatos diminuíram, e com isso os direitos dos trabalhadores estão juntos. Então, o que eles querem é isso mesmo, um exército industrial de reserva, exatamente como está na teoria lá. Em 1850 e 60 já estava lá a turma dos socialistas e comunistas já falando sobre o que era o capitalismo, o que é como é que eles fazem para poder arrochar o trabalhador, né? Usando exatamente a existência de mão de obra sobrando, né? Por isso que eles investem nesse desemprego que a gente está hoje, porque quanto mais gente precisando de trabalho, é mais gente que aceita trabalhar sem direito, que era exatamente o que o Bolsonaro pregava lá atrás. Vocês têm que escolher entre mais emprego e menos direitos, ou mais direitos e menos empregos. Sendo que o que a gente fez no Brasil foi mostrar que mais direitos e mais empregos que é o que qualquer sociedade que se entenda por desenvolvida tem. Né? Como nós também tivemos. Mas é isso. Sérgio, por favor. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre 2 seminários do MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos, que foram realizados recentemente. O seminário regional, que todo ano é realizado no mês de junho ou julho, e o ano passado não foi realizado por causa da pandemia, esse ano foi realizado virtualmente. E o seminário sobre alimentação, que foi realizado no sábado passado, dia 7, também virtualmente. No seminário regional, dia 24 de julho, foi o Leleco quem foi o assessor, ele quem nos assessorou
com o tema do seminário, que é Cidades e Juventude. E ele trouxe alguns números que são conhecidos nossos aqui, que o Álvaro já até comentou no início da reunião aqui. 108 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar e 20 milhões em situação de fome. Dá um total de 128 milhões, a maior parte dos brasileiros sofrendo com a falta de alimentação adequada ou até pior, que é a fome. Um dado interessante que o padre Ferreira também citou lá no seminário, que ele mora em Contagem, é que em Contagem tem 6 mil haitianos que estão sendo colocados na margem da sociedade também. Não tem atenção para os migrantes. E a gente vê que os golpistas, os fascistas, eles são totalmente preconceituosos para com os migrantes. Então, isso aí reflete uma situação que não é... A gente teve esse exemplo de Contagem, mas que acontece no Brasil inteiro. E o seminário sobre alimentação, inclusive, quem quiser assistir, está lá gravado no YouTube, na TV MTC, Alimentação, Saúde e Vida. Quem quiser assistir, está lá gravado. Foi excelente o seminário. Um outro seminário que eu participei também, em outubro de 2019, esse foi presencial lá no Rio de Janeiro, o assessor Pedro Lapa colocou que a alimentação é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito esse tema, porque ele é um método para a conscientização e o engajamento político através do tema alimentação e, além de tudo, promovendo a saúde. E sobre o Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, próximo agora, levando em conta também as manifestações da esquerda que nós fizemos desde janeiro de 2021, aquela do dia 25 de janeiro, aquela carreata, depois 21 de abril, e depois essas agora mais fortes, mais intensas, de maio, junho e julho, é que, na minha percepção, eu penso que agora elas estão esfriando. Essas manifestações, parece que agosto já não vai ter ou vai ser mais fraco. Parece que está esfriando. Eu penso que não pode esfriar, muito pelo contrário. Foram boas as manifestações, mas elas podem e devem melhorar e continuar. E não deve ser só fora Bolsonaro, e sim fora golpistas, e realização de novas eleições já, o quanto antes. Não esperar outubro de 2022, porque não é só o Bolsonaro, toda a chapa é ilegítima, é uma fraude. Porque a eleição de 2018, sem a participação do principal candidato, que é o Lula, foi uma fraude. E mesmo com o Fernando Haddad no lugar do Lula, foi uma fraude porque uma campanha que foi baseada nas operações psicológicas, que sempre existiu e que agora se chama de fake news, e também com a falta do debate e com o grande apoio da grande mídia fazendo campanha
para o neoliberalismo através do Bolsonaro. Contando também que o presidente da Câmara dos Deputados atual foi eleito presidente através de compra de deputados, feita pelo Bolsonaro. Então está tudo ilegítimo. Não tem vice, não tem presidente da Câmara, está tudo ilegítimo. Então, mesmo que não se antecipem essas eleições, nós devemos fazer essa denúncia. Porque o golpe não foi em 2016. Ele começou em 2013, com aquelas falsas manifestações compradas, teve seu ápice em 2016, com o impeachment da Dilma Rousseff. Contudo, esse golpe continua em curso. A CIA está visitando a América Latina e as Forças Armadas continuam demonstrando a sua força. Os militares querem voltar. Eu tenho essa leitura. É isso. Beleza, Sérgio. É muito importante que a gente escuta isso mesmo, inclusive por isso que eu escrevi aqui, eu me inscrevi também. O que você comentou, o que a Ana comentou, é isso que nós temos que fazer, pessoal. Nós temos que mostrar a luta do PT, as conquistas, tudo que o PT conseguiu quando foi governo, em todos os espaços que a gente tem, todos os lugares que a gente tiver. No trabalho, na vizinhança, na rua, sabe, com amigos, com todo mundo. Passou alguém, comentou alguma coisa, tem que falar, porque não adianta só falar aqui, a gente ficar só aqui, entre nós mesmos. Nós temos que sair para fora, nós temos que mostrar para todo mundo aquilo que eles já sabem, que a maioria das pessoas com quem eu converso hoje já sabe. Eu, por exemplo, estou fazendo autoescola para colocar carteira para adicionar motocicleta na minha carteira de motorista, que eu só tenho para carro. Eu falo isso com o meu instrutor lá, por exemplo, que é quem eu converso, que eu tive as aulas com ele, desde o primeiro dia, sabe? Desde o primeiro dia. Ele, das outras vezes que ele veio, ele mesmo já vinha mostrando a diferença que era. Por quê? Porque a diferença é muito grande, pessoal. Você pega, por exemplo, ele falando aqui de Lafayette mesmo, o asfalto, como é que está o asfalto de onde a gente pega lá da autoescola até onde que vai na motopista fazer o teste, como é que está tudo irregular. Aí eu lembrava, eu falei assim, olha, a última vez que, por exemplo, a avenida inteira foi tirado o asfalto que tinha feito um outro novo, foi na época do PT no governo, lá na época do governo do Júlio. Depois disso é só remendo. Aí ela fica irregular. E assim é na cidade inteira. Eu falei com ele. Falei, olha, isso que você está falando aqui, nós estamos passando na área central da cidade. Você imagina nas periferias, que é onde a gente foi na época da campanha. Nós vimos como é que está, olha como é que está o bairro Topázio. E o bairro Topázio é aqui pertinho da área central da cidade, né? Depois de São Dimas ali. É absurdo. E um bairro que já existe há mais de 30 anos. Né? Então, a situação tudo quanto é periferia cantão aqui da cidade, a situação é muito pior. Então, nós temos que lutar, nós temos que mostrar as políticas do PT. Não adianta o pessoal falar mal, eu não sei, comigo, ninguém mais fala mal do PT, porque a primeira coisa que fala contra o PT, eu já mostro aquele monte de exemplo que a gente tem, bons exemplos que o PT fez quando o governo que a gente tem para mostrar, aqui em Lafayette, no governo do Estado, até o Pimentel, eles não conseguem reclamar do PT comigo, nem com o Pimentel, porque eles reclamam do Pimentel e eu lembro como é que era antes e como é que está agora. Então, você imagina com o Lula e com a Dilma. Que a Dilma, por exemplo, terminou 2014 com o menor desemprego da nossa história. E a gente já estava com problema de desenvolvimento, de crescimento da economia. Já estava vindo processo de baixo crescimento, né, em 2014. Ainda assim, ela tinha políticas que promoviam a manutenção do emprego. E aí, a partir de 2015, aí foi um erro nosso também, porque ela, na tentativa de manter o governo, ela tentou usar o Joaquim Levy, né, como ministro da Economia,
que entregou para eles o argumento que faltava para eles poderem acabar com o governo dela. Mas não dá para poder culpar a Dilma por um erro em 13 anos de governo do PT. Né? Infelizmente, o problema foi que a gente tinha realmente uma relação de força que deixou ela completamente isolada, deixou o PT completamente isolado. Né? O PT e as forças de esquerda no Congresso Nacional, e aí enforcaram o governo da Dilma, como tentaram fazer com o governo Pimentel. Tiraram a Dilma num dia, no dia seguinte já queriam tirar o Pimentel também. E é por isso que o governo dele vinha bem até tirarem a Dilma. Colocaram o Temer lá, acabou. Bloquearam os recursos para o estado de Minas Gerais para o Pimentel, né, porque era o governador, ele precisava de recursos. Todos os estados precisam de recursos. Esses recursos federais para o governo do estado, engessaram o governo do estado, ele não conseguiu fazer mais nada. E aí chegou na situação que a gente chegou. Mas na semana que o Zema entrou, né, assim que ele assumiu, liberaram os recursos federais. Pergunta o que o Zema fez com o recurso. Pergunta se já acertou tudo com todo mundo. Agora ele está falando que agora acertou. Mas as férias prêmios não acertaram ainda. Né? Foi com base em luta nossa, do PT, lá na Assembleia do Estado, né? Da nossa bancada, né? Do Cristiano, deputados estaduais nossos, e os demais da esquerda que lutam junto com a gente, que a gente conseguiu agora também, sobre as férias prêmio também, que eles continuam devendo, o governo do Estado continua devendo férias prêmio, a promessa de que vão regularizar. Vamos ver se vão seguir a lei que eles mesmos aprovaram agora. O que a Ana falou sobre a China, tem muita coisa que é mentira. Nós não podemos acreditar. A China, ela conseguiu agora, o que o Brasil fez em 2014, né, que foi sair do mapa da fome da ONU, eles conseguiram em 2013, em 2014 fez a divulgação, a ONU já não tinha mais o Brasil no mapa da fome da ONU. A China conseguiu retirar a China inteira, 1 bilhão, 400 e tantos milhões de pessoas, ela conseguiu erradicar a miséria em todo o continente, em todo o país, né, da China, e na China inteira. Eles erradicaram a miséria. O que a gente conseguiu fazer na época do PT, eles conseguiram agora fazer também. Eles retiraram, nos últimos 50 anos, mais de 700 milhões de habitantes, mais de 700 milhões de chineses da miséria. Nos últimos 10 anos foi o Brasil inteiro. Né? Metade, esse Brasil que está passando fome hoje, eles conseguiram tirar, os últimos 7 anos, mais de 100 milhões. Os últimos 100 milhões de miseráveis que tinham lá na China. Entendeu? Então, a gente tem que saber também, ouvir pelos lados, pelos outros lados. Porque isso não é mentira, isso não é fake news, igual eles fazem contra a China. Isso é dado real, concreto, que a ONU reconhece, o mundo inteiro reconhece. Agora, quer dizer que ela é um paraíso, que nós estamos... Não estou falando, não é exemplo, não estou falando que ela seja exemplo nosso, nada disso. Só estou dizendo, falam tão mal do comunismo, a China fez a revolução comunista dela lá na década de 40, né, do século passado, e hoje ela é a maior economia do mundo. Quer dizer, falam tanto do capitalismo, qual é a maior economia do mundo? É a China, é um país comunista, pelo menos controlado pelo Partido Comunista. Né? Ela é o maior país em paridade de poder de compra do mundo, é a maior economia do mundo, e é a segunda maior economia em valores absolutos, quando você considera o valor do dólar, por exemplo. E está em vias de ser, até 2030, vai ser também em valores absolutos a maior economia do mundo. Então, não é à toa que ela se transformou, na época do PT, no maior parceiro comercial do Brasil, porque não foi só do Brasil, foi de uma